Eu gostaria que vocês abrissem lá em Gênesis 16. Quero compartilhar essa palavra. Amém, queridas? Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar a nossa família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Queridos, nós conhecemos, a história de Sara e Abrão. O Senhor, ele escolheu um servo chamado Abrão. Eu queria deixar combinado logo com vocês aqui que posteriormente ao capítulo 16, o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão. Então eu vou falar daqui para frente Abraão o tempo inteiro, para ficar mais fácil de vocês entenderem. E eu também, gente? Então, queridos, o Senhor escolheu Abraão e lhe deu uma promessa. Lá no capítulo 15, o Senhor fala para Abraão, capítulo 12, na verdade, o Senhor testa Abraão, para Abraão ter a sua primeira atitude de fé e crença no Senhor. Ele diz: Abraão, saia da tua terra, da tua casa, do meio da tua parentela e vá para a terra onde lhe mostrarei. Gente, Abraão ali recebeu a primeira promessa. E Abraão ali tinha que ter a sua primeira atitude de fé. O Senhor falou: Abraão, eu vou te dar. Você vai ser rico. Você vai ser grande e numerosa a sua descendência. Mas para que isso aconteça, Abraão, você vai ter que fazer algumas coisas. Abraão era um homem que antes disso já era muito rico. Então nesse momento o Senhor fala para Abraão: Abraão, larga a tua riqueza e vai para a terra onde lhe mostrarei. Ali era o primeiro teste de Deus para Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai, Abraão, para a terra onde eu vou lhe mostrar. Tem que ter fé. Não tem que ter fé? Tem que confiar. Andar por um caminho desconhecido, ser guiado por Deus. É fácil, gente? Não é fácil, não. A gente tem que ter fé. E ali o Senhor provou Abraão. E Abraão, ele creu. Abraão creu. Abraão, ele foi escolhido. E vou falar uma coisa para vocês. Como o Senhor... É meio que engraçado. Como que o Senhor fala para um homem com a sua idade já avançada, ele e sua esposa, Abraão, a riqueza tudo bem, todo mundo crê, que um dia vai ser próspero. A qualquer momento isso pode chegar na nossa vida. Mas, gente, um cara com a idade já avançada, como é que vai gerar? Como a sua esposa vai gerar? Uma mulher que é estéril. Crer mais uma vez. Abraão tem que crer muito. A gente tem que ter muita fé para isso. Mas Abraão, ele creu. Então, queridos, as circunstâncias,
elas não podem, né, parar a nossa fé. Abraão e Sara, com a idade avançada, Abraão escolheu crer. Passaram-se uns anos, né? Abraão seguindo para a terra onde o Senhor estava ali mostrando. E em determinado momento, Abraão é tomado pelo medo, ele é tomado pelo, talvez, sentimento de fracasso. O Senhor está me mostrando, o Senhor está me fazendo próspero. Mas cadê, Senhor? O meu herdeiro será um servo da minha casa? E, queridos, lá no capítulo 15, o Senhor fala assim para Abraão: Abraão, vem cá, sai da tua tenda. Sai, Abraão, da tua tenda. Olha, Abraão, para os céus e vê quantas estrelas, se você pode. Gente, Abraão, ele não pôde contar as estrelas, porque era dia. Vocês sabiam disso? Eu passei a minha vida inteira, conjecturando que Abraão tinha saído da sua tenda numa noite estrelar, onde pudesse contar ao menos 10 estrelas no céu. Vamos confirmar isso comigo? Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 12. Quero que vocês leiam comigo. Podemos? Vamos lá. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e pavorantes. Repitam comigo a primeira frase. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. O que nós entendemos disso? Que na hora em que o Senhor colocou Abraão em sono profundo, antes disso, quando ele foi chamado para fora de sua tenda, era o quê? Era dia. Como que Abraão poderia contar as estrelas? A gente conta. Só que o Senhor estava dizendo ali para Abraão, irmãs: Abraão, você não pode contar as estrelas, mas daqui a pouco é noite e ela vai aparecer. Assim é o Senhor para nós. A nossa promessa pode não estar à nossa vista, às nossas mãos, mas o Senhor está falando nessa noite. Queridos, olhem para as estrelas. Vocês podem contar, vocês não podem contar. Isso é lindo, gente. Olha como Deus faz. Abraão não podia contar. Não podia. Só que Abraão mais uma vez creu. Senhor, não posso contar, mas Senhor, daqui a pouco eu vou ver. As estrelas estão lá e elas vão aparecer para mim. Isso é lindo. Isso é muito lindo, gente. É crer no invisível. É crer num Deus que tudo pode fazer. Qual é a promessa que Deus fez para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? As meninas da juventude estão cansadas, eu acho, já fadadas de eu falar. Meninas, qual o propósito de Deus na sua vida? Vocês sabem, vocês entendem? Vocês estão com ouvidos inclinados a Deus para saber qual é o propósito de Deus? Irmãos, Esther, ela foi chamada para rainha, mas num determinado tempo, Mordecai, seu tio, falou, Esther estava lá no palácio, e o decreto já tinha sido dado. Todos os judeus iriam morrer. E Esther estava lá. Já tinha saído do exílio, estava constituída a rainha para ela. Talvez poderia não acontecer nada, né? Mas Mordecai manda um aviso para Esther. Esther, por acaso, Esther, foi para a rainha que o Senhor te constituiu?
somente para a rainha Esther que o Senhor te constituiu. Nesse momento, mulheres, eu tenho certeza que Esther, ela foi incomodada. E ali o Senhor se revelou a ela, e ali ela entendeu o seu chamado. Você vê, irmãs, Deus, Ele trabalha com nações o tempo inteiro. O tempo inteiro. Esther estava ali, foi constituída a rainha para salvar a sua nação. Qual é a nação que Deus chamou vocês para guerrear? A sua casa, a sua família, os seus sentimentos. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Você já parou para pensar? Já pediu a Deus? Senhor, evidencia, Deus. Eu quero que essa noite vocês saiam daqui incomodadas com isso. Senhor, qual é o seu propósito na minha vida? Qual é? Nós não podemos, gente, andar por circunstância. Nós não podemos andar por vista, não. Abraão poderia não crer pela sua limitação de idade. Ele não tinha nada para poder ter uma nação. Utopia isso, né? É muito sonho. Mas o Senhor nos fez para isso. O Senhor nos fez para gerar multidões, para impactar multidões. Basta estarmos com o nosso ouvido sensível e inclinados para Deus. Aleluia, aleluia. Seguindo, lá no capítulo 16, Sarai aqui, ela foi guiada pela circunstância. Ela se viu não podendo gerar. Com isso, o que ela fez? O que Sara fez? Eu vou tentar ajudar Deus. Eu vou tentar abreviar esse tempo aí de espera. Muito tempo esperando essa promessa e nada acontece. Vou abreviar esse tempo. E Sara faz o quê? Dá a sua serva para Abraão. Gente, o que Sara fez? Sara, ela não soube esperar com que a promessa de Deus chegasse no tempo determinado. Nós esquecemos, queridas, e entendemos, né? Todos nós temos uma promessa do Senhor. Mas é muito difícil, eu entendo que a espera, ela nos cria, né? Uma expectativa. Quando nós temos uma promessa, quando o Senhor ele fala, olha, você é uma pregadora, você é uma cantora, você vai impactar nações. Dentro do seu determinado propósito, gente, gera, né, uma expectativa. Olha, o Senhor falou para mim que eu sou. E nós temos que crer mesmo, porque nós somos. Nele nós somos. Só que a gente gera, né, aquela expectativa. E enquanto a gente não vê a manifestação do Senhor nas nossas vidas, o que na verdade vai gerando em nós depois, com determinado tempo de espera, também é o medo, também é a frustração, é a ansiedade. Nós somos tomadas por um turbilhões de emoções e esquecemos que para tudo isso há uma preparação. Que, na verdade, é como uma plantação. O que a gente faz? A gente pega a semente, a gente planta, a gente rega, depois colhe o fruto dela. Assim, na verdade, é o ciclo da vida. Nós somos gerados 9 meses no ventre da nossa mãe. Nós nascemos, nós crescemos, nós morremos. E como, irmãos, nós não podemos esperar com que a promessa do Senhor aconteça nas nossas vidas. O brasileiro, nós brasileiros, eu me incluo nisso também, nós somos propícios
a dar o famoso jeitinho, né? Eu repreendo isso essa noite. Nós não temos que fazer parte dessa cultura do famoso jeitinho brasileiro. Que essa noite nós possamos esperar. Que essa noite nós possamos sair daqui confiante naquilo que Deus tem para a nossa vida. Gente, Sara, por ter dado o jeitinho dela, coisa má ela fizeste, né? Você viu? Agar era sua serva, Agar era uma escrava. Os papéis, eles foram trocados. Muitas das vezes, porque pela gente dar o nosso jeito, nós paramos o tempo de Deus. Às vezes está tão pertinho da nossa bênção se concretizar, do agir de Deus se evidenciar nas nossas vidas, mas nós paramos esse tempo. Por causa do jeitinho, e esquecemos que para isso há uma consequência também. Há uma consequência. Não esqueçam disso. E quando as coisas começam a dar errado, aí que a gente começa a orar mesmo. Senhor, não, isso não pode ficar assim. Senhor, abençoa. Abençoa esse tempo que eu não esperei. Abençoa, Senhor, essa decisão que eu tomei. Não é possível. A gente ainda coloca a culpa para Deus depois, né? Como pode a gente fazer isso? Covarde, né, gente? Como pode? Lá em Salmo 127 diz assim: se não for Deus o construtor da casa, é inútil a construção. Aonde vocês estão edificando a casa de vocês? Aonde vocês, irmãos, estão edificando o propósito de vocês? A decisão de vocês, a tomada de decisão de vocês? Vocês estão colocando para Jesus? Tá difícil de esperar? Tá. Não dá para esperar mais um pouquinho? Mais alguns anos, talvez? Difícil, né? É muito difícil. Não retardem, mulheres. Não retardem a bênção do Senhor na vida de vocês. No momento certo, Ele se revelará. No momento certo, Ele abençoará a vida de vocês. O Senhor, Ele tem prazer em nos ver felizes. O Senhor, Ele está na torcida por nós. Calma, filha, calma, está chegando. Um pouquinho mais. O tempo é dele. As coisas são dele. Não é para nós. É tudo por Ele, para Ele. Todas as coisas são dele. Quando começarmos a entender que o centro da nossa vida é Jesus, gente, a gente vai saber esperar. A gente vai, na verdade, se fortalecer. Vai querer que Deus, Ele forje em nós um caráter irrepreensível. Não é? De fé em fé, de glória em glória. Aleluia. Aleluia. Meninas, vou contar um testemunho aqui, rápido. Não era nem isso que estava no script aqui. Mas nós precisamos ser mulheres de atitude. E para muitas das vezes a gente crer, ter fé, a gente precisa tomar uma tomada de decisão. Sara aqui, ela tomou uma tomada de decisão porque ela quis abreviar o tempo de Deus. Fez totalmente o inverso. Essa noite eu queria falar sobre emoções. Era um texto totalmente diferente.
era uma outra coisa, mas eu quero dar esse testemunho, porque faz parte da minha vida e faz parte da tomada de decisão da minha vida. E hoje eu vejo que Deus, Ele tem feito na minha família, na minha casa e na minha vida principalmente. Meninas, há um tempo atrás, eu tive um primeiro namorado. Eu falei para o Senhor, namorei um determinado tempo, eu falei para o Senhor, Senhor, não quero mais, eu preciso viver para você. Preciso viver para o Senhor. Estou vendo que isso aqui não está dando certo. E eu lembro como hoje, dia 1º de outubro do ano de 2008, eu levei a minha filhada para o shopping. E muito engraçado que eu já estava pedindo a Deus a direção de como fazer. E muito engraçado que na época eu saí do táxi e estava cantando aquela música do Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, pois o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Gente, aquela música ficou dentro de mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. E ficou. E eu tenho certeza que naquele dia o Senhor estava falando comigo para eu fazer aquela oração. E eu fiz. Eu falei para o Senhor, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim, tenho certeza. Entra, Jesus, hoje na minha casa. Aqui, ó. Meus sentimentos, nas minhas emoções. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Irmãs, pedir para Deus mexer com a estrutura. Imagina a gente pedindo para Deus tirar essas duas estruturas daqui. Isso aqui cai. Eu estava falando para o Senhor, Senhor, eu permito, Deus, que o Senhor, nesse dia, mexa com a minha estrutura. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai mexer na minha estrutura, mas ao mesmo tempo, o Senhor vai sarar todas as feridas. O Senhor é lindo, né? Mas eu tive que falar, Senhor, entra na minha casa. Entra, Senhor, na minha vida. Pode mexer, Deus, bagunça tudo. Tira, Senhor, essas estruturas. Eu sei que o Senhor vai sarar todas as minhas feridas. Senhor, hoje também me ensina a ter santidade, Pai. Eu quero amar, Deus, somente a Ti. O Senhor tem que ser o bem maior da minha vida hoje. É tão difícil falar isso. Eu falei, Senhor, meninas, eu falo para vocês, se vocês precisam tomar uma decisão, faça essa oração. Faça. Entra, Jesus, hoje. Meus sentimentos. Mexe, Deus, nas minhas estruturas. O Senhor sara, a gente tem certeza. O Senhor sara todas as feridas. E Ele nos ensina dia após dia. Meninas, eu fiz essa oração. E 5 horas da tarde eu cheguei em casa. 6 horas, no final da tarde. Gente, meu irmão me chama no quarto e fala assim, irmã, tem uma porção de coisas para te contar. É o quê, irmão? Ah, é de ciclano. Gente, naquela hora, o que eu achava que não podia acontecer, aconteceu. O Senhor realmente mexeu na minha estrutura todinha naquela hora. Glória a Deus por isso. Deus é lindo, né? Foi rápido, muito rápido. Muito. A forma de trabalhar de Deus é diferente, né? Com cada pessoa. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, são quase 6 da tarde, eu fiz essa oração tem alguns minutos, Deus. Que isso? Ai,
Pai Jesus. E naquela noite foi tudo resolvido. Eu falei, Senhor, a minha oração da noite foi assim, Senhor, toma a chave do meu coração, Pai. E só abre, Deus, quando for a pessoa certa. Que será, Senhor, a pessoa que será segundo o teu coração, Deus. Nunca falei isso pro Danilo, ele tá aqui. Vai se achar, né, coitado. Deus foi breve também, respondeu essa oração bem rápido. Eu cheguei a me assustar, né? Mas o Senhor me deu o presente, que é o Danilo na minha vida, é um sacerdote do Senhor, né? É realmente um homem segundo o coração de Deus. Foi muito além, gente, muito além do que eu pedi, do que eu pensei, do que eu imaginei. Queridas, se naquele dia eu não tomasse uma atitude de ter falado para o Senhor, Senhor, mexe, quebra, entra nos meus sentimentos, tira, Senhor, essa estrutura. Você acha que hoje eu estava aqui, eu não estava nem aqui falando com vocês? Eu não estaria vivendo dias de felicidade. Hoje Deus me deu meu marido, Deus me deu um filho, Deus me deu uma profissão, Deus me deu um ministério, e glória a Deus por isso. E eu tenho certeza, eu sou convicta de que grandes coisas o Senhor ainda tem para mim. E tem para você também. Vocês creem nisso? Então pede hoje. Mexe na minha estrutura. Vocês têm coragem disso? O Senhor, Ele vai mexer. O Senhor, Ele vai cuidar. O Senhor, Ele vai fazer. Eu tenho certeza. Amém, queridas? Meninas, mais à frente, o Senhor, Ele estabeleceu mais uma vez a aliança dele para Abraão, né? E falou, Abraão, você será pai de multidões, grande será a sua nação. E após todo o percurso de Sara e Agar, de Ismael ter nascido, e ela mais uma vez não poder ver, né, a promessa do Senhor, lá no capítulo 18, 17, na verdade, Deus, Ele se evidencia a Abraão e fala, Abraão, de agora em diante, o seu nome, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome se chamará Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Queridos, prestem atenção. Deus, Ele acrescentou no nome de Abraão uma letra. E no nome de Sarai, Ele tirou uma. Percebam, para Deus, às vezes, Ele dá. E muitas das vezes Ele tira. Entenderam? Vocês não entenderam? Não entenderam? Não. Muitas das vezes Deus, Ele nos acrescenta algo. Outras vezes Ele retira. Para Abraão Ele acrescentou uma letra. Abraão. E de Sarai Ele tirou o I. Sara. Será por consequência? Talvez, né? Vai entender Deus. Queridas, Deus, Ele realiza as suas melhores obras no secreto. Eu já falei, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos ver felizes. Ele tem prazer em nos ver executando o propósito dele nas nossas vidas. Se coloca diante disso. Se coloquem diante disso. Eu quero que essa noite vocês saiam daqui com a seguinte análise. Eu já estou terminando. Que é,
Como é que você tem sentido as emoções dentro de vocês das promessas de Deus? Como é que vocês têm sentido? Como que está o caminho de vocês, o percurso de vocês até aqui? Como é e quais são as tomadas de decisões mediante essas promessas que Ele fez na sua vida? Qual é a decisão que vocês têm tomado? O que vocês estão decidindo? Vocês estão dando uma ajudinha para Deus? Vocês estão antecipando isso? Vocês estão achando que podem fazer isso? Não faça. Confie e espera. O Senhor está com vocês. O Senhor está olhando para vocês. O Senhor está zelando por vocês. Ele tem prazer. Ele tem prazer. Sua atitude hoje tem que estar no centro da vontade de Deus. Pensem nisso. Vão para casa pensando isso. A minha atitude tem que estar no centro de Deus. A minha promessa, ela vai chegar. Eu tenho que crer. Gente, Abraão creu não vendo estrela nenhuma, sendo dia. Ele creu que a noite ia chegar e ele ia poder contar aquelas estrelas. Ele creu que a promessa dele ia chegar. Seja uma incentivadora de propósito na vida da sua irmã hoje, na vida dos seus filhos, da vida da sua família, do seu marido, da sua amiga. Não dê jeitinho junto com eles, não. Não dê. Creia, queridos, que a noite vai chegar e vocês vão poder contar essas estrelas. Que a promessa de Deus, ela vai ser realizada e você vai poder executar com glória. Você vai poder fazer para Deus com excelência. Não olhe para trás, não. É o Senhor quem redime as nossas vidas. É o Senhor quem faz. O Senhor essa noite está falando. Aguarda mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Creia. Amém, queridas? Gostaria que vocês se levantassem. Quero chamar as meninas para cantar. Mexe com a minha estrutura. Sabe essa, Betânia? Vai cantar. Depois eu quero que minha mãe ore aqui. Pelas pessoas. Gostaria que vocês começassem a vir na frente. Aquelas mulheres que querem realmente e escolhem crer. Tem certeza que o Senhor, Ele vai se evidenciar. Querem que o Senhor forge em vocês essa confiança. Venham aqui na frente. Minha mãe vai orar por vocês, nós vamos orar por vocês. E vamos ministrar essa música no nosso coração. Aleluia. Deus, nós te louvamos, ó Deus. Nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és fiel. Pai, muito obrigado por esta palavra. Uma palavra de fé, Senhor. E é isso que nós precisamos. É crer, Senhor. Assim como Abraão creu, Deus. Ele não viu nada. Senhor, Abraão, ele não andou por circunstância. Abraão, ele não olhou por vista. Ele olhou para Ti, Senhor, porque Deus, Abraão, ele era um homem de intimidade. Ele era um homem, Deus, que papai, ele ouvia a Tua voz. Papai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, assim, Deus, como Tu fez da vida de Abraão, faça conosco, Deus, porque nós
Pai, nós entendemos que, Pai, os filhos não andam por vista, nós andamos pela fé. Porque bem-aventurado, Deus, aqueles que não viram, mas creram, Deus. É pela fé. A fé, ela traz o sobrenatural nas nossas vidas, papai. Deus, em nome de Jesus, coloca fé no coração dessas mulheres, para que elas venham receber o sobrenatural, para que elas venham receber, Deus, o milagre que elas têm te pedido. Pai, é pela fé, papai. Pai, é pela fé. A palavra de Deus, minhas amadas, se tu creres, tu verás a minha glória. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E nesta noite, amada, receba o milagre, hein? Ai, manto de couve neve, hein? Receba aquilo que Abraão recebeu. Abraão foi o pai da fé, porque ele creu. Ele creu, ele não viveu por vista, ele viveu pela fé. Aleluia. Ele era um homem de intimidade. Aleluia. E assim eu profetizo nas nossas vidas. Intimidade, Deus. Precisamos te ouvir. Precisamos, Deus, te ver. Precisamos, Deus, te ver, papai. Deus. Traz a tua glória aqui, papai. Traz o teu poder, Deus. Porque queremos, Pai, aleluia. Queremos que a tua palavra se cumpra nas nossas vidas. Pai, nós cremos, Senhor, na tua palavra, hein? Ai, papai, ai, Deus, tu é Deus. E muito obrigada pelos feitos, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pela vida da Rebeca. Ai, Deus, continua usando a tua filha. Senhor, que ela possa ser a porta-voz da tua palavra. Ela possa ser canal, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a Rebeca, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E muito obrigada. Aleluia. Aleluia.